Muito bom dia, estamos de volta Mundial. E você, chegando para te fazer companhia, programinha tradicional de 1 hora, sempre com um comunicador aqui da Vibe Mundial. E hoje, a gente vai dar muita risada. Eu tenho o prazer de receber aqui ele, que é uma alegria quando chega aqui na rádio, Henrique Zambelli. Prazer estar aqui novamente neste programa. Ah, mas você passou tão rapidinho da última vez. Eu vim né? no mês que eu estreiei, né? Um mês depois da minha estreia. E nunca mais. Eu falei, acho que ela não gostou de mim como colega, não me chamou mais. Não gostou de mim como colega, como se, né? Não tem opção. Quem é obrigado, né? Tem coisa que é assim, a gente não tem opção, mas como é bom te receber aqui, não só no programa, mas aqui na rádio, os nossos bate-papos antes Sim. do seu programa. Porque o Henrique, ele começou o programa aos sábados, né? Não, aos domingos. Aos domingos. Em novembro de 2021. Comecei. Tudo isso já? Já faz mais de 1 ano que eu tô aqui. Briga comigo mesmo agora. Vamos lá. Agora já pode, né? Agora é briga de liberação. verdade. Demorou, né, pra contar essa história. Hoje eu quero saber de umas outras histórias do Henrique Sim. Zambelli, que tem uma carreira linda aqui pra contar pra gente. Hoje é tarólogo. Sim, hoje eu sou tarotista, inclusive. Tarotista. O tarólogo, gente, é aquele que estuda o tarô apenas. Ele não necessariamente dá consultas. Eu posso estudar o tarô e ser uma taróloga. Pode. Você já pode me chamar de taróloga, Euri? Sim, quem estuda o tarô é um tarólogo, que pode dar consultas ou não. Agora, o tarotista é obrigatoriamente um tarólogo, porque ele tem que estudar primeiro para atender as pessoas. Que legal. Tá. Porque não entra só o tarô, né? Entra uma série de outras informações desta pessoa que está lá fazendo essa leitura. Tem Sim. o conhecimento, tem a intuição, ou eu Tem estou o enganada? estilo, sim, tá certíssima. Tem o estilo de cada um, porque leitura de tarô, se você estudar e se dedicar, todo mundo aprende, sabe? É como uma matéria de escola. Porém, o que diferencia um do outro é o jeito de fazer. É igual cabeleireira. Tem um monte de salão de cabeleireira por aí. Faz e corte de cabelo, escova, não é? Mas cada um tem o seu estilo. É a mesma coisa, o tarólogo, o tarotista. A sua forma de abrir o jogo, Isso, não é? Tem gente que, por exemplo, espalha todas as cartas na mesa, faz um leque, não sei o quê. Eu já faço os 3 montinhos, cada um faz de um jeito. Ou tem gente que nem abre, embaralha e escolhe lá na hora, aleatório mesmo. Porque cada um tem um método, nenhum tá errado. Nenhum tá errado porque o tarô tá falando com você. Sim, quem tem que falar é o tarô, né? E a gente, como oraculista, né? No caso, que todos somos oraculistas, a gente cria uma intimidade com a nossa ferramenta, que é o oráculo. Então, por exemplo, o meu eu tô embaralhando. Quando eu sinto que ele dá uma travada, é a hora que eu sei que ele quer falar. Por exemplo, isso é um jeito tem uma meu. linguagem. Cada um vai estabelecer o seu código para lidar com as suas cartas. Que interessante Sim. isso. Por isso que não tem um jeito certo. De repente vai, fulano, às vezes você ouve umas críticas, não, na internet, né? Não, tá errado, isso aí não é assim que se faz. Uma vez eu bati boca com uma mulher no Instagram, porque ela dizia que eu tinha que ter um incenso para ler cartas, uma toalha com não sei o quê, um copo de não sei o quê, um carvão, não sei o quê. Eu nunca precisei disso para fazer. Para ela fazer sentido. Como eu não usava, ela achava que eu estava errado, que eu tinha sim que fazer isso. Tá, não precisa usar. Eu bloqueei ela e tá continuou do meu jeito. Tô Bloqueei. aqui. Você foi bloqueada? Talvez tenha sido você aí do outro lado. Mas tá tudo certo, ele é gente boa. Não, mas ela era taróloga também, né? Ela queria É. ensinar pra mim, já dizendo quase 19 anos já que eu trabalho com isso, não Vamos dá, né? entender toda essa energia. O Henrique, ele já falou que ele é tarotista, é oraculista. Quantos anos de carreira já? 19. 19 anos de tarô. carreira. Mas a sua formação é de radialista, né? Se contar de radialista, são 27. Tá. O tarô foi depois. Aí a gente tá falando aí de uma transição. Isso. Conta um pouquinho pra mim, vai. Ô, Henrique, eu quero conhecer você. Tá certo. Conhecer mais a fundo. Você conhece superficial, né? Muito superficial, né? Então hoje você vai conhecer bastante. Eu quero entender. Você é ator, ou foi ator, foi diretor, Se roteirista. a gente for fazer uma linha cronológica, eu sou o primeiro radialista. Primeiro radialista com Depois DRT eu- de formação Rádio e TV, é isso? Sim, é. Tá. Depois eu me tornei, dentro do radialismo, roteirista. Depois eu me tornei diretor de programas. Depois eu me tornei diretor de teatro. Depois eu me tornei ator. Dentro da área artística que você está falando. Ok, entendi. Tá?
E quando que você falou, eu quero viver de tarô? Eu quero viver da espiritualidade. Olha, isso já é um processo que está acontecendo há muito tempo em mim. Que eu já tenho sinal, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, assim. Só que a gente vai, tipo, não sente que é a hora. Quando teve a pandemia foi quando realmente eu comecei a fazer na internet, porque eu percebi num dia que as pessoas estavam alucinadamente desesperadas. Estavam. Né? E um dia eu peguei no Facebook e comecei a responder uma perguntinha para um, para outro, e daquele dia nunca mais eu parei. Ah, bendito dia. Mas você então já conhecia o tarô? Sim, eu comecei em 2004, o primeiro curso que eu fiz. Tá bom, então a gente Já tá falando atendi, aí de uma isso. formação. Isso. Agora, quem era o Zambelli criança que já sentia esses chamados? Olha, não sei se eu senti esse chamado. É que a minha família, uma ala da família, sempre foi ligada a questões da espiritualidade. Ok. Então, minha avó, ela era mãe de santo, tá? Uma mãe de santo até internacional, porque ela não trabalhava muito aqui, era mais na Itália. Tinha terreiro aberto aqui no Brasil, mas trabalhava muito fora do Brasil. Meu pai também participava dos trabalhos da minha avó, minha mãe participou um tempo. Eu tinha uma tia por parte da minha mãe, que também frequentava Umbanda, que eu ia sempre com ela. Né? Isso é um lado espiritual meu. As cartas, vamos falar de cartas. Minha mãe me contava que quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade, assim, ou até menos, eu ia na padaria, né? Antigamente vendia no balcão da padaria baralho, lembra? Não sei se ainda vende. Vende! E a minha mãe disse que eu fazia escândalo se não comprasse um baralho. Eu chorava, Era o espinhava. seu brinquedo. E eu pegava o baralho, não é pra jogar como as pessoas jogam. Eu esparramava as cartas ali e não sei o que rolava ali naquilo. Era meu brinquedo, era a carta. Então, dali Você falava coisas já? Olha, não sei, eu não lembro muito. A minha mãe que me contava. O que eu falo, eu lembro que eu brincava com tarô. Isso eu brincava com baralho comum, não tarô. Depois, aos 14 anos, eu tava na 8ª série, uma coisa assim. Comprei uma revista que tinha um tarô, aquele que você recorta, sabe? E comecei a ler pros amiguinhos da escola. Ai, que delícia! E um dia li pra uma tia minha. No dia que eu li pra minha tia, o marido dela, meu tio, tinha ido viajar pro Pantanal pra pescar. E no jogo eu falei, você vai receber uma notícia de morte. Quando ela voltou, dias depois, quando ele voltou, ela ficou sabendo que teve um acidente na estrada e um dos companheiros que estava com ele morreu. Meu tio não, mas uma pessoa que era vizinha e tal morreu. Daí aquele dia eu falei, isso aqui realmente funciona mesmo, não é brincadeira não. Aí você começou a olhar para as cartas de uma forma diferente? Eu sempre tive respeito, mas aí eu vi que realmente eu tinha o jeito pra ver a coisa, sabe? Vamos dizer assim, não era só... Que beleza, né? E você não continuou jogando nem como entretenimento? Bom, isso foi quando eu tinha 14, certo? Quando eu tinha um pouco mais... Porque não tinha cursos, não tinha acesso a cursos legais na época. Eu fui fazer o primeiro curso... Só tinha uns liga já, né? O cigano ali da Praça da República, né? Aquele povo que se passa por cigano, que nem posso dizer que aquilo é cigano, né? Que você passar, fazer uma consulta, falar nada com nada, né? Mas curso mesmo bom não tinha nenhum. Então eu fui ter a oportunidade de fazer um curso em 2004, primeiro. Daí dali, no dia na formatura do curso, vamos dizer assim, que a gente foi numa feirinha que tinha lá, que a gente ficava na barraquinha, cobrava o valor simbólico e lia. Daí naquele dia, a minha barraca, vamos dizer, minha tenda, acho que um ia contando pro outro. A tenda do pai Zambelli. Não parava. Daí daquele dia em diante, eu não parei mais. Mas sempre assim, atendendo amigos, indicações. Daí eu nunca mais parei. E hoje o tarô é tua vida? Hoje profissionalmente sim, eu posso dizer que sim. Que beleza, né, Henrique? Sim. É uma graça isso. Agora me conta uma coisa. A gente não falou o horário do Henrique aqui na Vibe Mundial, né? Eu já fui na curiosidade. Ela é curiosa. Você começou domingo, agora você está... Depois eu fiz no sábado e agora eu estou desde a primeira semana de janeiro, toda sexta-feira às 4h. Teve ontem já. Toda sexta-feira às 4 horas da tarde, antes do Mundial e você.
Isso, a gente se cruza no estúdio. Aquela ela coisa... me dá bronca porque eu derramei água na mesa. Beleza. Olha, é muita coisa que ele traz, né? Porque você acaba trazendo muita coisa pra utilizar. Eu trago um pouco de coisa, porque eu faço o programa pra rádio, claro, mas eu faço também pro vídeo, né? Pro pessoal exatamente. Tem as lives, depois tem os cortes que a gente usa na internet. Então eu aproveito as múltiplas oportunidades que a rádio oferece pra gente aqui. É isso mesmo, aí eu tenho que sair falando, vamos Henrique, já, eu preciso entrar. Faz parte, é tudo rápido, né? Muito 5 minutos, né, para um pro outro não dá pra perder tempo. Muito bom, mas me conta um pouquinho dessa tua atuação como roteirista, como ator. Eu quero saber, isso te preenchia? Isso fazia parte da tua vida? Ou foi só um momento? Era uma coisa que você sabia fazer? Exatamente, uma coisa que eu sabia fazer que durante algum tempo foi importante pra mim, não vou dizer que não. Eu não tô cuspindo no prato que comeu. Me arrependo de ter... Não. Porque a gente tem vários talentos, você não acredita nisso? Acredito. A gente não tem um único talento e a gente tem que desenvolver esse talento até o final da vida. Infelizmente, as pessoas não se dão conta disso, né? Elas não vão atrás de desenvolver os potenciais que elas têm, né? Elas ficam muito restritas a uma coisa só. Depende de quantas pessoas estão ouvindo agora aqui que poderiam ser ótimos tarólogos, né? E não, tem, ou por preconceito, ou por achar que não é capaz. Não é pra mim. Então, durante um tempo foi importante, eu gostava do que eu fazia, só que com o tempo parece que vai desgastando, né? Não sei. E foi quando eu resolvi realmente me afastar. Não era pra você permanecer tanto tempo nessa área, assim, né? eu fiz muitas novelas no SBT como roteirista. Não, acho que 8 ou 9, eu sempre me perco no número. Assim, tudo que eu fiz foi sucesso na época. Foi uma época que televisão era um veículo ainda importante para dramaturgia, para audiência. Hoje já é tudo diluído. Hoje uma novela, quando dá 10 pontos no SBT, acho que fazem até festa. Na minha época, se desse 10 pontos, as pessoas já ficavam com medo de ser demitidas. Quanto que era, mais ou menos, o Ibope na época? A novela que eu fiz mais sucesso, que eu fiz o roteiro, Esmeralda, ela chegou a dar 22 pontos na época. Era um fenômeno. Gente, você assistiu Esmeralda? O Henrique Zambelli que fez o roteiro. E você, me conta um pouquinho disso que eu tenho curiosidade. Como que é fazer um roteiro de uma novela? E você fez novelas que também já tinham sido transmitidas. Produzidas a palavra era essa. País, produzidas, a palavra eram novelas que vinham do México, algumas da Argentina, da Colômbia. SBT, né? Venezuela. Mas era assim... as pessoas pensam que era pegar e traduzir simplesmente isso. Não, né? Eu recebia um roteiro com a transcrição das falas só. Eu não tinha as reações, como as pessoas estavam, as intenções das falas das pessoas, cenas que não tinham fala não apareciam nesse roteiro, eu tinha que ver numa fita, em cima daquilo eu tinha que recriar em cima do que estava ali era só a ordem. Mas você tinha que recriar também em cima do que já tinha sido feito? Isso, que era a ordem do Silvio Santos na época. A gente não podia mexer muito. Tinha que ser parecido com o que era lá fora. Porque é uma mentalidade interessante, por quê? Se fez sucesso fora, por que não vai fazer aqui? Todas as novelas que eles traziam para cá, elas eram campeãs de audiência em muitos países. Eles faziam pesquisas antes de adquirir o direito dessas histórias. Né? Tem algumas aí que estão em streaming. Atualmente estão reprisando várias que eu fiz de tarde. Que a Esmeralda passou, agora tá a Marisol, agora vai começar, parece que Pícara Sonhadora, eu li segundo na imprensa, parece que Pérola Negra também já tá na fila para entrar, né? Interessante isso, né? É. E fazer roteiro também induz a tua criatividade? Ou não? Era um processo mais de eu vou retratar o que tá ali, eu vou escrever da forma cultural brasileira, mas... Se eu fizesse uma tradução literal, como algumas pessoas que foram contratadas na época faziam, dava problema até com o ator negava a falar, porque você tinha que abrasileirar, você tinha que fazer um jeito de falar isso aqui. Aqui a gente fala, oi, tudo bem? A gente não fala olá, que tal? Não vai falar oi, que tal? Oi, que, né? Não, tinha gente que traduzia assim. Eu lembro que tinha uma menina que trabalhou comigo, olha fazendo fofoca aqui, que ela era formada na USP em espanhol.
E os roteiros dela não davam problema na hora de gravar. O diretor vinha reclamar. E eles vinham reclamar pra mim, né? Quando eu já era mais conhecida, eu tinha que emendar. E nós, brasileiros, gostamos de sentir que o que estamos vendo fala com a gente, não é? Sim, tem muitas pessoas que, na época, agora acho que não tanto, mas que achavam que essas novelas eram brasileiras mesmo. E não nem imaginavam que era coisa de vinha de fora. Mas eu achava, rapaz. Tá vendo? Eu não assistia, também. tá? Eu não assistia. Mas só da gente ver uma propaganda, um comentário e tal, pra mim era tudo brasileiro. Eram atores daqui, né? Gravavam-se Aquela aqui. que entende tudo, né? Mas assim, a história era de lá. Que Lógico legal. que tinha coisas absurdas também que talvez com a nossa moral, sei lá, não combinava muito, mas enfim. Se você fosse escolher uma carta de tarô, qual Certo. você escolheria? O Henrique Zambelli. Pra definir o quê? Ou para falar Você. a morte. A morte? Sem dúvida. É a carta que eu mais vibro na minha vida. Eu corto as coisas pela raiz. Acabou aqui, eu não fico deixando. Acabou, vamos pra próxima. Você encerra ciclo de uma forma tranquila e saudável? Tranquila, nem sempre estão saudável, mas encerro. Eu não deixo, mas pode ser que eu volte. Não. Pode ser que eu volte, mas deixa uma outra fase, um outro momento. Quando eu encerrei, por exemplo, não sou mais roteirista, eu não sou mais roteirista, acabou. Encerrou. Não fica aquela coisa, mas de repente se pintar um convite, eu... Não, sabe? Em outras coisas da minha vida também, não tô falando só o artístico, né? Amizade, se eu não gosto mais da pessoa, eu vejo que ela me sacaneou, é morte. Não que eu mate pessoas, tá, gente? Não sou serial killer, não. Não, você encerra a história e segue a tua E vida. sigo. A morte, definindo essa carta, é a carta assim, que ela não... Vamos dar um exemplo da morte mesmo, o falecimento, né? Quando tem que ser, ela não ninguém segura. Sim. Quando chega a nossa hora, certo? Sim. A morte é a mesma coisa. Vai e segue o fluxo. Ninguém segura ela. Eu sou meio assim, ninguém me segura. E com isso você acredita que você vai para a vida, mas de uma forma realmente tranquila, como a gente disse? Ou sempre fica uma questão que você tem que trabalhar internamente? Sim, a gente tem que trabalhar as coisas internamente. Tanto que eu faço análise até hoje, né? Claro, eu não sou bobo, né? Olha, mais uma novidade. Sim, eu faço terapia, claro. Todo mundo deveria fazer terapia, né? Todo mundo deveria fazer terapia. Né? Eu faço terapia uma vez por semana, com certeza, há anos que eu faço. Que bom, né? E vem coisas lá do passado? Sempre vem, né? Porque Já veio muito. Hoje eu já tô mais focado no futuro mesmo. tá mais resolvido, né, amiga? Tá mais resolvido. Tá bom, então a morte é a carta que te representa no tarô. Porque você Sim. corta tudo. O Ok. louco também um pouco, porque eu... Sim, eu não quando tenho dúvida. Quando eu resolvo fazer alguma coisa, tanto podem falar, não vai, eu vou. Se eu cair no abismo, eu caio, mas eu caí porque eu quis. Mas os significados das cartas, eles não têm alterações também? Ou a carta do louco significa isso e ponto? Não, cada carta das 78 que tem, elas são... Depende muito do contexto que você está vivendo aquela situação. Também. Vai Da de acordo pergunta com que se faz, do tema que está sendo abordado. Por exemplo, a carta da morte. Numa interpretação mais comum, a gente fala que é uma transformação, é um quebra de ciclo. Mas a morte também, por exemplo, em questões financeiras, ela quer dizer que ninguém segura você. O seu sucesso é garantido. Ah, é? Eu vou dar um curso aí achei nesse que ele ia ano. falar falência, alguma coisa assim, ainda bem que não foi, né? Não, ao contrário. Por exemplo, a carta da Lua é uma carta que as pessoas entendem como uma carta da inspiração, do romantismo. Outras pessoas entendem como uma carta do caos, da confusão mental. Ela pode também ser, numa questão financeira, a carta da prosperidade total. Porque a Lua é cheia, é a Lua que faz as plantas germinarem, por exemplo. Então, para cada carta, depende da situação, ela tem um contexto que pode ser bom ou ruim. 2023, soma 7. Você considera... É 7? Não. Não. 7, o carro, sim, isso. Você considera o carro como a carta do ano? Considero sim. Eu até falei no programa no final do ano passado. É um ano é o ano da gente focar no que a gente quer e ir atrás do que a gente quer. Se a gente for determinado, a gente consegue tudo que a gente quiser. O carro tem essa leitura. Tem. O carro é a carta do foco. É como um carro que... Né, um automóvel. Você sai de casa com ele. Ele vai rápido para onde você quiser. Mas se você não sabe para onde você está indo, você se perde. Porque você não tem um GPS, um endereço
escrito para você saber, para seguir uma rota, um mapa, você se perde. É a mesma coisa. O carro é aquela coisa que vai rápido, mas você tem que saber para onde você está indo. E você considera que realmente esse ano de 2023 é um ano relacionado ao carro? Eu considero sim, com certeza. Porque a gente vai... É um ano que algumas coisas vão... vamos dizer, estão entrando nos eixos, principalmente aqui no Brasil. Mudanças estão acontecendo. Então é a hora que a gente tem que aproveitar e ir atrás delas. Não dormir no ponto. Liga o carro e vai. O carro, ele não pode ficar no ponto morto. Também. Liga o carro e vai, né? Já faça seus planos, vá pra vida. Exatamente. Nossa, como esse programa passa rápido, Já, gente. gente. Você falou que você ainda vai dar um curso. Você não tem curso de tarô? Eu estou atualmente negociando com um espaço, porque eu quero fazer curso presencial. Eu aprendi presencial, eu tenho que ensinar. Eu acho que eu tenho que ensinar presencial. Porque eu aprendi assim, num método, quando não tinha internet, essa coisa de hoje, né? 2004 não tinha a facilidade que tem hoje, né? As plataformas. Então era sentado mesmo no chão, todo mundo com as suas cartas, um passando para o outro, e o professor ensinando, e o exercício de intuição. É isso que eu tenho que ensinar, eu acho. Um fazendo a leitura para o outro. Isso, E o professor ali, né? Para tirar dúvida. Isso, porque o tarô, gente, é estilo também, não é só decorar. Você tem que desenvolver na pessoa o potencial. Tem muito curso que é gravado. Daí você assiste, lê a apostila e aí? Será que você vai conseguir, na hora que tiver uma pessoa na sua frente, saber passar aquilo para a pessoa? Porque você tem que desenvolver o seu potencial. Tem gente que lê de um jeito mais cartesiano, outro é mais intuitivo, não, sabe? E não tá errado. E a gente espera que os cursos gravados sempre tenham uma monitoria, né? Né? Tem, mas assim, não é a mesma coisa de você estar ali com a pessoa, É né? diferente. O presencial, ele tem uma forma... Acho que cada um tem um estilo e tem um interesse. Sim. Se é se profissionalizar, eu acho que quanto mais a gente aprende, melhor. Eu estudo até hoje. Não é? Eu estudo até hoje. Estou fazendo um curso agora, recente, inclusive. Não dá para parar. Não tem como, gente. O tarô, assim como a tecnologia, ele evoluiu também. Ele não ficou preso no tempo. No século XVI, como era naquele... Não, hoje em dia nós temos, por exemplo, a carta que fala do mensageiro, que seria o cavaleiro de paus, por exemplo. Hoje em dia nós temos internet, não é mais carta de papel. A linguagem é outra. Mas o significado não, né? O significado, hoje você tem que trazer novos signos para você utilizar nesse significado. Aí você trabalha com os arquétipos? Também. Os arquétipos são os arcanos maiores, né? São os maiores? Os maiores. Que tem o imperador, a papisa, o papa, o mundo. Do 1 ao 21. Aliás, é do 0 ao 21. Do zero? Qual que é a O carta 0 é o louco. O 0 é o louco. Que pode também ser chamado de 22, dependendo do autor do tarô. Tem uns gente que chama, então, se der o louco 22. Que legal, né? É muito legal a gente saber disso. A gente vai fechar esse bloco. Eu quero que você já deixe aqui os seus contatos para o ouvinte, como que ele pode se ligar no teu trabalho nas redes sociais, que você está bem constante lá. E, gente, ele tem acertado algumas previsões. Algumas a gente acerta. Então, Instagram, hzambelli.tarô, que é o meu Instagram. Tem o TikTok também, que é hzambelli.tarô. Zambelli com 2 L's. Com 2 L's e tarô com T no final. Isso. Mas puser Hzam com M já Hzam. Já aparece, Tá. E tem o meu WhatsApp também para os atendimentos, para quem quiser, que é o 11 98000 5638. 11 98000 5638. Telefone facinho, viu? É 98000 5638. Facinho, né? Você escolheu o número? Não, eu tinha, pra falar a verdade, quer que eu conte a verdade? Você já tinha? Não, eu tinha um outro número, daí eu esqueci de pagar o chip dele lá, porque eu não usava esse número. Daí eu fui lá no lugar comprar o chip e veio esse número. Então, perfeito, é 98000... do programa, acho que tinha que ser ele mesmo. 98000 5638, Henrique Zambelli. Instagram, Hzambelli com 2 L's, tarote no final. Mantém o canal no YouTube? O canal Astral Z. Tem vários assuntos lá. É Zé de Zambelli. Isso, Zé de Zambelli.
Não é da geração Z, não. Eu sou da geração anterior ainda. Sou da X. Você é da X. Eu Toda sexta-feira com o programa? Astral Z, que é o mesmo nome do canal do YouTube. Astral que Z. começou lá antes, né, de vir pra cá. Começou no YouTube, aí você veio pra Vibe Mundial. Vim, isso. Na verdade, começou no Face, né, também. Tá. Aí você falou um dia, eu quero ir pra rádio. Não, eu fiz uma outra rádio antes até. Mas Tá. não era a mesma coisa que aqui, claro, né? Deus te abençoe, meu filho. Mundial, e você vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Estou recebendo hoje o Henrique Zambelli, do programa Astral Z. Anotou o telefone? Tá fácil, gente. Código 11 98000 5638. Intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, Mundial, e você hoje conversando com ele, Henrique Zambelli, do programa Astral Z, todas as sextas, 4 da tarde, horário de Brasília. Gente, ele é assim mesmo, essa autenticidade. Sou. A minha mãe que sempre falava, Henrique, você não pode ser assim, você é igual ao que você é aqui em casa na televisão, no rádio. Você não pode, você tem que ser uma figura diferente. Mas eu não consigo, atento. Eu não consigo, eu sou assim. Eu sou assim, não tem jeito. Como que é a sua relação com os seus seguidores nas redes sociais? Eu busco dar atenção muito pra eles, não fico dando atendimento de graça, tá, gente? Não adianta vir que eu não vou fazer. E lá vem ele. Que o povo fica pedindo, né? Mas eu costumo dar atenção. Fiz muita amizade com pessoas que eram só seguidores. Acabei conhecendo pessoalmente. Né? Mas tem uma interação? Que Tem legal. bastante. Principalmente depois que eu vim pra cá. Eu adquiri muitas pessoas que me conheceram pelo tarô, porque antes eu tenho um Instagram lá, mas ainda tinha gente da época da TV, né? Que ainda de vez em quando aparece um lá, você devia voltar. Ele finge que nem lê. Né? Não, antes eu me estressar, agora eu falo, tá bom. Maravilhoso! Estão pedindo para repetir o telefone de contato, código 11 98000, é 8000 8000 5638. Isso. Instagram, o H? Zambelli.tarot, com T, né, no fim. E no TikTok também, hzambelli.tarot. E no YouTube, canal Astral Z. Canal Astral Z e no Facebook, Henrique Zambelli Astral Z. Isso. Você faz muita live, não? Atualmente, a live que eu tenho feito é do making off do programa durante o... Ele tá dedicado ao programa, eu tô amando não dá isso. tempo de ficar fazendo também, Muito bom. né? Como que é seu atendimento, Henrique? O meu atendimento, ele é dividido em duas partes. Aliás, tem duas modalidades. Uma é o que eu chamo de consulta completa, que eu utilizo o baralho cigano primeiro, faço a mesa real, que muita gente conhece, né? Que eu utilizo as 36 cartas na mesa, todo o baralho, e forma uma espécie de um mapa que conta pontos da vida da pessoa sem necessidade de perguntas. Então, 5 pontos que são os essenciais que eu vejo, que são a saúde, a família, a espiritualidade, o amor e o trabalho com o dinheiro. E alguns recados que as cartas mostram ali. Para cada pessoa varia um pouco. Tem gente que é mais ligada no passado, tem alguma coisa do passado que aparece ali, outras são mais vivendo o presente e outras só o futuro mesmo. Depende de cada um. Depende de quem tá na tua frente. Isso, é completa. Depois, na outra parte da consulta, é o tarô, em que eu respondo perguntas e analiso temas que a pessoa quer que eu fale. Muita gente fica só na primeira parte, já para ela o suficiente, já falou tudo que ela queria. Tá, qual que é a maior demanda? As pessoas perguntam mais sobre o quê? Sobre trabalho, sobre amor? Geralmente, saúde. a maioria ainda é sobre amor. O povo tá carente, né? Sempre sobre amor. Estamos Carente carentes. e com baixa autoestima, gente, isso que é o pior. E você orienta? Você dá Oriento, orientações? mas é difícil, porque as pessoas, elas são teimosas. Elas não aceitam. Eu sempre adianto até, inclusive, a fazer terapia, mas as pessoas não querem, né? Elas acham que tudo é muito simples, assim, né? Não vai mudar. Ela é assim e ela tem que aceitar as coisas como são. A pessoa, às vezes, desprezando, ou uma pessoa que já deu sinais de que ela não gosta dela e ela fica lá, né? Insistindo naquilo. Fora muita gente que eu atendo também que sofre de obsessor. Chamado de pai, que ele entende como paixão, e eu vejo nas cartas que é obsessor. É uma muito, cisma, né? Muito. Pensa que está apaixonado e fica com aquela ideia fixa em cima da pessoa. A pessoa nem ama nada, às vezes nem ama nada, né? Sabe? Mas eu quero ele pra mim, eu quero ela. Nossa, direto eu recebo ligações. E essa energia do eu quero
acaba atrapalhando? Se você quer a coisa certa, você só ajuda. Agora, se você quer uma coisa errada, você só atrasa a sua vida. Porque uma pessoa não que tá- não vale a pena. Você já sabe que não vai ficar com você. Pra que você quer isso? Você sabe que a pessoa não gosta, mas eu quero. Ela nem gosta às vezes. Ela a pensa que teimosia. gosta. É teimosia e é obsessão. Isso é fato. Tá, não é obsessor do... a Também. pessoa- também? Tem gente que tem obsessor. Entendi. Você É. utiliza todas as cartas do tarô, arcanos maiores e arcanos menores? Sim, os dois grupos. E tem a consulta de meia hora, que também é só o tarô. Daí já seria a segunda parte da completa. Que fica mais barato também, que tem gente que tem dificuldade. Que aí enfim. você vai direto à pergunta, né? Isso, respondo dentro de meia hora, eu fico vendo os temas que a pessoa quer. Tá, porque às vezes a gente tem uma questão que tá martelando na cabeça, aí vai direto Geralmente, ao ponto. o tarô do amor que as pessoas pedem, né? Nessa meia hora dá pra fazer análise do relacionamento, essas coisas assim. Ou daquele relacionamento que não existe, Também. né? E tem das pessoas que estão sozinhas e não tem ninguém e que querem um direcionamento sobre a vida delas, enfim. Quanto mais você pergunta pro tarô, mais resposta ele te dá, Sim, é proporcional ao número de respostas, né? O tamanho dos números de respostas. né? Porque cada pergunta que você vai fazendo, ele vai te montando uma historinha. Sim. Posso dizer isso? As minhas tiragens, elas são uma historinha. É gozado isso. É? Porque eu pego do jogo, do conjunto de cartas que eu tiro, eu formo uma história. Logicamente que utilizando os conceitos de cada carta. Não é assim que eu viajo lá na hora. Mas sempre forma uma historinha. Tá. Para você, qual que é a importância dos arcanos maiores e qual que é a importância dos arcanos menores? Eu acho que todos são importantes. Tá. Tem gente que só joga tem gente um grupo, né, o maiores, Sim. e tem gente que joga todos. O que eu aprendi, até recentemente num curso que eu estou fazendo, é que o arcano maior é o substantivo e o arcano menor é o adjetivo, que qualifica aquele arcano maior. Então tudo é importante, tudo tem a tendência ali. Tudo tem informações. Entendi. Mas Certo. e para você? Pra mim, então, eu uso os dois. Você usa os dois. Eu uso os dois. Mas se um é substantivo, o outro é adjetivo, eles estão sempre conversando entre eles? Sim. Porque e tem os verbos somos nós. Os verbos? Os verbos, que são as atitudes que a gente vai tomar dentro daquela oração. O Gostosa. ser, o ter, o fazer. Quem não estudou português na escola não vai entender nada dessa entrevista. Mas nosso ouvinte é inteligente. Graças a Deus. Oh, mais? meu Deus do céu. A gente pode associar o tarô à intuição? Sim, tem o método intuitivo, que eu acho que é a cereja do bolo de cada tarólogo, sabe? Quando você utiliza além das técnicas, a intuição é o que dá o temperinho que caracteriza o seu churrasco, vai. Essa intuição parte do tarólogo, né? Na hora dele fazer passar essa informação para o consulente, mas a energia do consulente também conta nesse momento, essa troca de energia. Muito. Então tem o tarólogo, tem as cartas e tem o consulente. Muito. Por isso que eu não gosto de fazer consulta assim, por exemplo, me manda as perguntas e eu respondo para você depois. Eu gosto de ir naquele horário marcado, mesmo que a pessoa não fale comigo na câmera. Ela esteja ali para responder algumas coisas minhas e tá ali interagindo comigo. Eu tenho que sentir que ela tá pensando em mim naquela hora. Tá, você tá querendo dizer assim que se a pessoa, ela me manda as perguntas, eu vejo as cartas e te respondo. Não, isso não, Não, né? eu faço isso, mas não é o ideal, na minha opinião. Por causa da troca de energia A também, troca de né? energia é importantíssima. Eu já passei por uma situação de uma pessoa que estava tão carregada durante a leitura da carta que eu tive que desativar aquele tarô, aquele baralho. Eu tive que jogar fora, tão pesado que ficou. O baralho? O baralho, eu não conseguia jogar mais nele, ele tinha um peso. Tá, e nesse momento, o que você faz? Você orienta essa pessoa também Oriento. de que ela está com essa carga negativada? Sim, eu falo. De um jeito sutil, claro, né? Pra não se assustar. Ou não ficar com raiva de Por mim. isso que a outra taróloga falou pra você, mas tem que usar um incenso e tal. Porque é a forma que, de repente, ela tem de fazer as limpezas. Não, a limpeza Cada a gente um faz. tem um jeito. Mas assim, não é... Bom, enfim. Entendi.
Tem pessoas que têm uma carga tão pesada que contamina as cartas assim, à distância. Isso que eu tô falando de uma pessoa que eu atendi lá no Mato Grosso, tá? Eu em São Paulo aqui. Longe, eu peguei né? energia Mas você dela. faz pessoalmente? Atualmente não, só pela câmera do WhatsApp. Só online. Só. E funciona muito porque eu atendo pessoas na Europa. Elas não poderiam Sim, vir isso eu tenho certeza. né? Então, hoje em dia, depois da pandemia, então ninguém mais faz. Acho difícil alguém fazer. Me diz uma coisa, quando você pensa no tarô, você pensa nele numa forma adivinhatória ou você olha para o tarô daquela forma mais científica mesmo, que tem a profundidade de uma terapia? Olha, isso depende muito do consulente. Não das cartas? Não. Porque, assim, tem pessoas que querem perguntas muito assim, vai acontecer tal coisa? Isso eu não posso abordar terapeuticamente. Tá, porque ela quer uma coisa pontual. Vou conseguir tal coisa, principalmente o pessoal que liga aqui. É um sim e não, né? Ou uma explicação, por que isso está acontecendo, essas coisas. Agora, o terapêutico, eu vou falar sinceramente, são poucas pessoas que pedem isso, que pedem essa abordagem. Muito difícil. Eu atendo, vamos dizer, 20% do que eu atendo seria terapêutico, embora eu saiba fazer. Mas tem diferença quando você abre a carta? Não, vai depender da forma como ela interage comigo, do que ela quer saber, qual o propósito dela em fazer essa consulta comigo. Tá, tô entendendo. E você une o tarô com outras técnicas também? Por exemplo, uma numerologia, você pensa em astrologia ou não? Não, eu uso só o tarô mesmo. O tarô é um pouco da minha, vamos dizer assim, da minha verve mágica. Verve mágica. É. Atua com a mediunidade? Um pouco. Já aconteceu. Tudo depende do consulente. Eu não tenho como dizer, todas as pessoas eu vou atender com mediunidade. Por que você está usando essa... Eu sempre É uso arruda? aqui. É arruda. É para tirar a negatividade, né? Porque eu sei que a gente, quando tá num foco, nem sempre todo mundo que olha para esse foco quer o seu bem, né? Ele criou uma característica própria, né? E que fica legal no vídeo também. Eu criei, porque senão eu vou ser mais um, né? Eu não gosto de ser mais um. Eu gosto de ter eu gosto de marcar de alguma maneira, né? Então eu ganhei essa coleção de camisas, assim, então... eu ganhei, eu vou fazer o quê? É mesmo? Eu ganhei, do amigo meu. Olha lá, que amigo bonzinho esse, Daí agora eu tô gente. aperfeiçoando, põe o kippah, põe o... né? Kippah não, esqueci o nome disso aqui agora, não lembro, não, esqueci. Vai apanhar daqui a pouco. É o filá. Filá. O kippah é o menorzinho, é aquele pequeno aqui que fica só aqui em cima, esse é o filá. Que é o de uma religião. Isso, né? Que bonitinho. Henrique Zambelli. Já acabou, não? Não acabou, não. Primeiro. Me diz uma coisa, quando você faz o programa, você prepara o programa, você prepara algumas informações que você quer também transmitir para as pessoas, ou você deixa acontecer e vai no atendimento do ouvinte? Porque eu acho tão importante a gente, às vezes, pontuar, né, energia que está, né, que está no ar. Todos os programas que eu faço aqui, algumas vezes não, mas é tudo pensado antes. É um tema que eu vou falar, então tem o tema que é, sei lá, um ritual para algum tema que as pessoas estão precisando naqueles dias, ou algum fato que está acontecendo naquele momento que poderia, que a gente tenta ajudar. Sei lá, dia de Oxóssi, eu fiz um programa falando sobre Oxóssi, em oração para Oxóssi. Né? Coisas assim. Sei lá, muita coisa pedindo amor. Então vamos fazer no carnaval, vamos fazer o pessoal se divertir, se proteger do como eu fiz no carnaval recente, né? E agora a gente está vivendo aí um período de quaresma. Sim. Como que você pode orientar as pessoas para se protegerem neste período de quaresma? Olha, quais atitudes a gente deve tomar? Olha, eu acho que na quaresma o que a gente deve fazer é o que deveria ser o ano inteiro. Sempre estar com seu campo vibratório protegido, né? Não é só na quaresma, porque dá a impressão que só na quaresma que acontecem coisas ruins, né? Não, a gente sabe o ano todo, mas tem uma... Dá uma aura que é uma coisa mais pesada, não. É o ano inteiro, na minha opinião. Não tem diferença. Você não acredita nessa... Você não sente? Não sinto. Tem, claro, é um momento que espiritualmente, vamos dizer, algumas energias estão pairando com mais intensidade aqui no nosso plano, vai. Mas assim,
a proteção que a gente toma é a mesma o ano inteiro, não tem E que mudar. tipo de proteção você orienta? Eu tenho uma que eu ensinei outro dia no programa, que é assim, quando você vai a algum lugar que você sabe que o clima ali é pesado, um ambiente que você não é muito querida, vamos dizer assim, pega uma garrafa de água comum, sei lá, da água da torneira. Você Água. pega essa água, você vai abrir a garrafinha, você vai fazer um círculo em volta de você com a água, antes de entrar em casa. Você já deixa na porta da sua casa, do seu apartamento, para você jogar. Você faz 1, 2, 3. Daí você pega, coloca no cantinho e entra. Porque daí o que ficar de ruim já fica para fora. Você é adepto a banhos? Sou adepto a banho, sim. Tá com uma rodinha aqui do lado. Tem vários banhos que a gente pode tomar. Um banho que eu sempre oriento as pessoas a tomarem, qualquer um, é o banho de boldo. Boldo? Aquela folha larga. Que eu não sei se é boldo. Acho que esse não é o boldo do Chile, é um boldo, né? Tem um nome lá. E esse é um banho que você pode jogar na sua cabeça. É a erva que você pode jogar na cabeça que não faz mal. Tá? Daí é uma erva que também purifica. Quando eu vou em algum lugar difícil, quando eu faço alguma coisa mais pesada, eu já jogo o meu banho de boldo. Tem uma árvore de boldo lá em casa, é um arbusto, assim. E o boldo, ele né, plantou, ele dá. Dá. E tem o banho de manjericão também, que é muito bom, mas esse aí eu já não recomendo jogar da cabeça para baixo, não. A maioria do pescoço para baixo, O né? sal grosso também é muito bom sempre. Mas o sal grosso você tem que ter um complemento depois, né? Vai pessoa para pessoa. Muito bem. Ensinando as Ela coisinhas. é uma professora, ela tá ficando muito bem. Ela tá me dando uma nota. Tô aqui pensando na nota que eu vou te dar no final desse programa. Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Nota A, A ou 10, aí depende da época que você estudou ou onde. Eu sou do tempo do A ainda. Você é do tempo do A? Do A, B+, B meu menos, Deus. B. Você acredita que todos nós temos uma carta regente? Você pode ser um tarô em pessoa? Eu posso ser um tarô em pessoa? Todos nós temos uma carta regente que fala a nossa personalidade. Sim. E eu posso utilizar isso no meu dia a dia em prol a mim, em benefício? Perdão. Nos meus atendimentos, no começo eu falo da carta regente de todo mundo. De todas as pessoas? De todas as pessoas, faz a completa, tá? A tua é a morte? Não, o meu é o carro. O meu é o carro, mas faz sentido também, claro. Faz, né? Você não para? Também, mas não por isso, porque o carro também é a carta da espiritualidade, né? Como fala, porque ela tem a carruagem, tem os cavalos. Tá? Então, não fala, não sei o que, recebe entidade, é o cavalo da entidade. Então, tem a ver comigo também. E é importante, você falou lá no começo do programa, da carta do ano, que já é o carro, né? Que você falou. Vamos supor que a minha carta seja o Papa. É os namorados, a sua, né? Não é? Ah, não, os namorados é do outro garoto ali, que passou. Aí, ó ele, né? Eu não vou lembrar de todo mundo. Vamos supor que seja o Papa. O Papa, eu sim. utilizo o carro e o Papa para poder guiar alguns pensamentos meus, Sim, algumas porque atitudes. O Papa é aquela coisa tradicional. Ela pode até ser moderna, mas ela sempre busca aquele... não é o óbvio, mas assim, nada muito transgressor. No caso do Papa. E o carro, ele mostra que você, seguindo uma direção certa e com velocidade, você chega onde você quer. E se fosse, por exemplo, os enamorados, como você disse, aí é o 6, né? Aí a carta 6. Se fosse o carro de um lado e enamorados do outro. Seria uma pessoa que tem não é dificuldade, mas tem uma ligação com um sentimento muito grande. Que ela precisa focar mais no sentimento dela, nos sentimentos dela. Aí entra na área... afetiva mesmo. E também na questão da dúvida, né? Das escolhas. Porque a carta dos enamorados também fala sobre escolhas. Toda pessoa que é regida pela carta dos enamorados, ela tem um momento na vida dela crucial em que ela tem que seguir um caminho que ela não pode deixar de seguir. Ela fica numa encruzilhada da vida. Ou eu vou para direita ou eu vou para esquerda. Não tem como. Ela não vai poder seguir sem seguir um caminho desse, por exemplo. Tem que escolher um rumo. Tem. São decisões que todo mundo tem que tomar todos os dias. Sim. Certo? Você vai no restaurante, você vai querer, eu quero carne hoje, eu quero frango. Tá, isso é uma decisão. Mas a pessoa enamorada tem decisões cruciais que mudam o rumo da vida dela. É aquela pessoa, por exemplo, que tá numa cidade e de repente precisa mudar para outro país. Ou para outro estado. Entendi. Que aqui, a partir daquele momento, a vida dela muda. E como que a gente decifra nossa carta regente? Você tem que fazer a soma da data de nascimento completa.
porque você tá num ano... a carta do ano é o ano mesmo. Você pode fazer a regente, data de nascimento, o dia que você nasceu. O ano que nasceu também. Isso, o ano que nasceu. Ok. Não então, é signo, não, que é só os primeiros 2 não, dias. é o Dia e mês. dia, mês e ano que nasceu. Isso. Aí consegue. E você faz depois também o arcano do ano. Você está num ano X, um ano de tal carta. Que aí eu olho o ano de 2023 ou 2022, Não, no você caso. faz... em vez de pôr a sua data de nascimento, você vai colocar 2023. Por exemplo, Entendi. eu nasci 9 de maio, tá? Então, 9 de maio de 2023. Que ano que eu vou estar esse ano? Que vibração que vai ser pra mim? Tá, independente se fizer aniversário no final do ano, Daí começa a contar... melhor contar em 2022, não? Não. Não? Porque é o ano que começa a partir daquele dia. É a energia do ano É. pra pessoa. Não importa se o ano seguinte não é mais aquele número. Até o dia do seu próximo aniversário, foi em 2023. O Euri, continua. por exemplo, que faz aniversário agora dia 13, né, Euri? Um pisciano que nós temos aqui. 13 de março. É 13 de março. Olha quanto 3. 14 é um ano da temperança? Não, da 13, 14, torre. Já estamos te analisando aí. Ele entra, então, agora no ano da torre. 12. Já entrou, né? Pega aqui com papel e caneta. Eu não agora sei, eu gente. quero saber. É A professora 13, deu. é isso? A professora 13 deu a de caneta. março? 13 de março. De 2023. Tá vendo? Podem mandar presente pro Euri. Euri. Ele aceita também. O quê? Tá fazendo as continhas aqui. 4, tá. Ah, não, ele tá num ano 9. estrela. Um ano de sorte. Ah! Não, é 18. Até 22 fica 18. Aí conta o 18, é a carta Ele da tá estrela. num ano da estrela. Vai entrar no ano da estrela, um ano de sucesso e um ano de que você vai ter que ser muito positivo. Não deixe que pensamentos negativos venham atrapalhar você. Gente, faça suas contas aí, dia e mês de nascimento e coloca 2023 Gente, para ver que ano que a gente tá. Eu sou péssimo de matemática. Se não for no caderno, não sai. No Então papel. tá bom, matemática também nunca foi meu forte, Eu só por era isso bom em que eu me redação. tornei jornalista. Por isso que você foi fazer rádio e TV. Exatamente, porque não tinha nada de conta. Não Nem é? estatística a gente estudava. Quando você foi estudar rádio e TV, tinham poucas faculdades ou já tinha um pouco mais, Na época mais tinha 4 prolífera? aqui em São Paulo. 4 já era muito, hein? Era 4. Era a FAAP, a Metodista, a USP e a... Como que era a A outra? Casper? Não. A Casper não tinha. tinha. Ah. Enfim, eram essas. Eu não É lembro da outra. incrível, quando eu prestei vestibular, eram poucas as faculdades, tanto de rádio e TV como de jornalismo. Ah, Unesp, era Relações Unesp públicas, que tinha. então. A turma de comunicação às vezes pergunta pra gente, né? Na FAAP tinha na minha época. A FAP sempre foi muito forte, Mas né? já não tinha Rádio e jornalismo TV. nessa época, por exemplo. Não, que eu agora fiz. tem, né? Agora tem, voltou. Quando eu prestei também não tinha Não jornalismo. tinha, Gente, faz tempo! Só pra vocês saberem. Né, Henrique? Faz que ano tempo. que você se Foi formou no lá? século passado. Foi no século passado. 95. Então tá bom, abafa o caso agora. Tudo isso traz pra gente conhecimento, experiência e história. Sim, com certeza. Eu não me arrependo de ter estudado, não. Mesmo que hoje eu não pratique. Claro que eu pratico, porque eu tô toda semana fazendo aqui Não é? comunicação. Quando eu ia pra minha faculdade, eu passava aqui na Avenida Paulista e a gente vê qual é o poder da lei da atração, né? Passava pela Avenida Paulista e falava, ai, como eu queria trabalhar nessa Avenida Paulista. E não é que eu olhasse para o número 900, não, eu queria trabalhar na Paulista. Então, você fez uma pergunta antes aí falando sobre o programa, né? Se eu não fosse um bom radialista, eu não saberia, por exemplo, montar o roteiro para fazer o programa ficar redondinho. Tá como eu vendo? faço. Não estoura o tempo, tudo isso. Entendi. Agora o programa está acabando. Sim. Quero que você deixe uma mensagem para o nosso ouvinte e depois a gente passa todos os seus contatos. Certo. Uma mensagem bacana, a pessoa está aqui ouvindo a gente há 1 hora. Olha, a mensagem que eu tenho a dizer para vocês é assim: a gente não pode jamais acreditar naquilo que o outro fala sobre nós. A gente tem que acreditar naquilo que a gente pensa a respeito da gente. Primeira coisa. Depois a gente usa o que o outro pensa ou fala sobre nós como um parâmetro. Será que ele está certo?
Daí você vai pensar se ele tá certo. O que vale é sempre você. Porque senão você vai acabar sendo aquele boneco de marionete que faz sempre a vontade do outro. É ruim, né? É horrível. Eu não sou marionete, nem títere eu sou. A minha Nem cordinha, o títere, né? Aquele que faz assim, a minha já arrebentou a cordinha faz tempo já. Ai, realmente. Como diz, tem uma comunicadora aqui que diz, tome posse da sua luz. Exatamente. Não deixa apagar, não. É isso aí. O telefone de contato, Henrique, mais uma vez? 11 98000 5638. Facinho. E rede social? Agazambelli.tarot, né? Tarot com T. Tarote. Tarote, É tarot. Agazambelli.tarot no Instagram e no TikTok. Toda sexta-feira, às 16 horas. Isso, horário de Brasília, aqui na Vibe Mundial. Horário de Brasília, em São Paulo também. É, Tamo porque junto. eu tenho muita gente que me ouve De em outros fora, países. né? É verdade. Dos Estados de Unidos, fora. é verdade. Muito bom. Obrigada, viu, Henrique? Eu que agradeço Muito mais uma sucesso vez pra pela você. simpatia que você é. Assim, a entrevista sempre leve. A gente sente falta tá num boteco, né? Só faltam uns bacons aqui na mesa. Sábado, das 7 às 8 da manhã, a gente tá no nosso cafezinho da manhã. Mas aqui a gente é um botequinho. já se sente. Pode ser também, né? Uns pães de queijo. A gente tá aqui, tem que ser light, a gente tem que começar bem o nosso sábado. Obrigada, viu, Henrique? Eu que agradeço. Muito sucesso pra você. Também, que esse programa continue trazendo sempre gente interessante, porque os nossos ouvintes merecem. Com certeza. Vida longa pra você aqui na Vibe Mundial, viu? Obrigado. Quero que se torne aqui, assim, tem 1 ano e pouquinho, 2, quero que se torne prata da casa. Tá certo. Tá então. certo? Beijo, dona Lucy. Beijo pra todos. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto a partir das 10 da manhã. Tem Jornal da Boa Notícia. E a gente se vê daqui a pouco, gente. Um grande beijo e até lá.